Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este quarto áudio. Hoje convido cada um que me está a ouvir a mergulhar no capítulo 2 da encíclica Amonos. Este capítulo ensina-nos que o amor não é apenas um sentimento interno, mas que se expressa em ações concretas, em gestos, em palavras sinceras. Manifestações que revelam o coração de Jesus em cada um de nós, nas nossas vidas. Portanto, neste capítulo somos desafiados a nos deixar transformar por, pelo amor que recebemos de Jesus, de Deus, e deixar que esse amor que recebemos se transforme também em gestos, em atitudes, em palavras de amor para quem nos rodeia, em gestos e palavras que curam, que aproximam e que transformam. Como sempre, iniciamos com uma pequenina oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que nos amastes até ao fim, abre os nossos corações para compreender a força do teu amor. Ajuda-nos a reconhecer a tua presença que cura, que consola e que reconcilia. Amém. Bom, então, como já disse antes, o capítulo 2, o segundo capítulo da encíclica, é dedicado aos gestos e palavras de amor de Jesus, que revelam que Deus é proximidade, é compaixão e ternura. Então, logo no parágrafo 33, lemos que o modo como nos ama é algo que Cristo não quis explicar-nos exaustivamente. Mostra-o nos seus gestos. Observando, podemos descobrir como trata cada um de nós, mesmo que nos custe perceber isso. Procuremos, pois, onde a nossa fé pode reconhecê-lo, no Evangelho. Ou seja, Jesus, durante a sua vida, o tempo que esteve entre nós, não se preocupou muito em explicar por palavras o que era o amor de Deus. Ele preferiu mostrar. E como é que ele mostrou? Através do seu viver, através dos seus comportamentos, das suas escolhas, das suas atitudes, dos seus gestos, pela forma como comunicava, como olhava, como escutava, na forma como ia ao encontro do outro, não é? Ou seja, tudo nele era uma grande declaração de amor pelo próximo. E por isso mesmo, ele é o nosso grande modelo no que toca ao amor. Na verdade, Jesus mostrou como se ama através do seu viver de uma forma que transcende palavras e declarações isoladas. Então, Jesus ensinou-nos que o amor verdadeiro manifesta-se em ações concretas, em gestos, ao acolher os marginalizados, ao curar os enfermos, ao perdoar os que feriram e ao se dispor a servir sem esperar algo em troca. Não é? E aqui podes ver alguns exemplos, não é? Retirados dos Evangelhos, do Evangelho, da Bíblia, que demonstram esses gestos de Jesus, não é? Em cada gesto seu, desde o simples ato de oferecer alimento ou companhia a alguém que está necessitado, ao acolhimento dos pobres, dos doentes, a cura dos enfermos, o lavar dos pés dos discípulos, não é? O olhar de Jesus, que
tantas vezes é mencionado, né, o olhar que transforma, até ao sacrifício da sua própria vida, não é? A forma como se deu e se deu todo. Não o mataram, ele deu, ele ofereceu a sua vida, ele deu-se. Portanto, são gestos que nos mostram um profundo amor, um amor incondicional, que rompe barreiras, não é? Inclusive que rompe a morte e que transforma vidas. E para evidenciar isso, o Papa Francisco traz-nos então algumas passagens da Bíblia. O encontro de Jesus com a samaritana, com Nicodemos, com a prostituta, com a mulher adúltera e com o cego no caminho. São tudo exemplos que o Papa Francisco menciona na encíclica. Portanto, ao viver esse amor, Jesus também nos convida a refletir sobre como podemos aplicar esse mesmo princípio, esse mesmo viver nas nossas vidas, nas nossas relações cotidianas. Ele ensina-nos que amar não é uma simples emoção, um sentimento, mas é um compromisso diário, de todos os dias, de todos os momentos, um compromisso com a compaixão, com a empatia, com o perdão, com a paz, com a alegria, com a reconciliação. O Papa Francisco disse-nos que é assim que o amor se torna palpável, que é assim que o amor se torna evidente, claro, quando se traduz em atos visíveis e em expressões verbais que acolham, que transformam, que dão vida e vida em abundância. E mais, o Papa diz-nos que estes gestos são expressões de um coração aberto, capaz de transcender as barreiras do ego e da superficialidade do mundo moderno. E por isso mesmo, estes gestos são verdadeiras ferramentas de amor e de reconciliação, porque quando os praticamos de forma verdadeira, retomamos o caminho da misericórdia, da restauração de vínculos, podendo transformar situações de conflito, de divisão, de isolamento, em oportunidades de diálogo, de união, de comunhão, de fraternidade. Portanto, neste segundo capítulo, Francisco falou-nos sobre os gestos que refletem o coração, ou seja, as ações concretas que ultrapassam as barreiras, que demonstram o amor, não é? E que se manifestam em atitudes simples, diárias, não é? Às vezes tão simples que nem sequer as valorizamos, como um, um sorriso que acolhe sem expectativas, como um abraço que consola num momento mais complicado, num momento de dor, de desânimo, ou até uma simples oferta, não é? De uma ajuda a quem precisa. Não precisa de ser nada transcendente, às vezes prender ali por uns momentos a porta do elevador para que alguém que vai a correr ainda consiga entrar, às vezes ajudar alguém a apanhar algo que caiu no supermercado, não é? São coisas às vezes tão simples, tão nada, mas que podem ser verdadeiramente a diferença e fazer a diferença para o outro, naquele momento, naquele dia. São gestos de amor que se tornam revolucionários, porque são capazes de desacelerar o tempo e de fazer, de permitir o encontro humano, não é? De uma forma profunda. Quando estendemos a mão para perdoar ou para oferecer socorro, ajuda, estamos a criar pontes,
que unem, não é? Que deitam abaixo muros, que curam feridas, que aliviam, que confortam, que restauram laços quebrados, não é? Esta capacidade de transformar os ambientes através de pequenos nadas, pequenos atos, pequenos gestos, é tão fundamental para, para a construção da confiança, não é? Da comunhão, da fraternidade. Mas o Papa Francisco não nos falou apenas dos gestos, não é? Neste capítulo ele também fala sobre o olhar, inclusive até fala do olhar de Jesus, não é? Que, que é como se fosse um toque com os olhos. Diz-nos que Jesus olhava, não é? Ele olha, Jesus olha e vê para além do óbvio. Ele vê diretamente no nosso coração, não é? Na nossa verdade, na nossa essência. Ele não se limita a ver, ele vê e admira. Uau, eu vejo-te, és incrível. Aquele olhar que acolhe, que abraça, que inclui, que transforma. É um olhar a partir de um lugar de amor, de um amor verdadeiro, incomensurável, incondicional. E depois falou-nos também sobre as palavras, o poder das palavras, o poder da comunicação. Fala-nos sobre as palavras de amor, não é? Que partem de um coração que já foi tocado pelo amor de Deus. E por isso carregam sinceridade, compaixão, verdade. E por isso também elas podem e são verdadeiras ferramentas de paz, de amor. Têm um poder enorme. E mais uma vez, o Papa Francisco leva-nos à Sagrada Escritura, não é? Ao Evangelho. Traz-nos alguns exemplos. O perdão à mulher adúltera, não é? Vai e não peques mais. O consolo dos aflitos, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Não é? E o mandamento, o amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é? Este poder das palavras. Fala-nos também sobre o poder da comunicação autêntica e da escuta ativa, ou seja, a importância de falar com o coração aberto, de ouvir com atenção. Uma palavra bem preferida pode servir de âncora para alguém que se sente perdido, desencorajado. Integrar o falar com a escuta ativa faz com que a comunicação possa ser um verdadeiro meio de reconciliação, não é? Porque permite que as nossas relações sejam espaços seguros para a conversa, para o diálogo, para a expressão, para o perdão. Desta forma, o nosso querido amigo Francisco ensina que os gestos, o olhar, as palavras possuem então este grande poder de curar, de salvar, de incentivar, de motivar, de transformar. Mas mais, o Papa Francisco também nos chama a atenção para a importância de sermos coerentes. Ou seja, diz-nos que para que a experiência do amor seja real, seja completa, seja realmente efetiva, verdadeira, transformadora, os gestos, o olhar, as palavras, os comportamentos devem caminhar juntos. Ou seja, deve existir uma conexão indissolúvel entre cada uma destas coisas, porque tudo se complementa. E é dessa complementariedade, não é, que nasce a tal coerência.
Francisco diz-nos que deve haver conexão entre palavra e ação. Em Jesus, vemos que a palavra e a ação estão sempre unidas, numa profunda coerência. Ele não apenas fala sobre o amor, mas demonstra em cada gesto, em cada palavra e até em cada silêncio. Ou seja, existe coerência. Uns reforçam os outros. Também nós hoje, mais do que nunca, somos chamados a viver o amor de forma coerente, unindo o que dizemos ao que fazemos. E este é um grande, eu diria um enorme desafio nos tempos modernos, não é? Nos nossos tempos. É muito, muito difícil, às vezes, encontrar pessoas coerentes, não é? É difícil. Quantas vezes um gesto sem palavra, sem uma palavra, pode-se perder na interpretação? E quantas vezes uma palavra sem um gesto a acompanhar, a reforçar, pode soar tão vazia? Somos pouco coerentes, talvez porque não damos valor, não temos noção ou não temos consciência do poder das nossas palavras e dos nossos gestos. Bom, e hoje ficamos por aqui, chegamos ao fim deste áudio. Tentei trazer aqui e refletir um pouco contigo sobre os gestos, sobre as palavras de amor que nos chamam a transformar a nossa interioridade, ou seja, o nosso coração, a nossa verdade, em manifestar essa verdade, essa essência, esse amor em práticas, em ação e práticas que aliviam, que curam, que aproximam. Por isso também olhamos para o exemplo, para o grande modelo de Jesus. Vimos como o amor divino se manifesta na simplicidade de um sorriso, no calor de um abraço, na sinceridade de uma palavra que acolhe e até mesmo nos silêncios. Então que este áudio, que este encontro virtual que hoje estabelecemos aqui, sirva como um lembrete constante de que cada ação, cada palavra, podem ser instrumentos de reconciliação, de amor, de misericórdia, capazes de transformar as nossas vidas e a dos outros, e por isso capazes de transformar a sociedade ao nosso redor e o mundo. Começa sempre por nós, por cada um de nós, de dentro para fora. Convido a todos a levarem essa mensagem para o vosso dia, fazendo dos vossos gestos, das vossas palavras, um verdadeiro reflexo do amor que cada um recebeu de Jesus, de Deus. Que possamos sair deste quarto áudio inspirados a viver uma fé ativa, onde o amor se traduz em atitudes que restauram vínculos e promovem a esperança. Muito obrigada por estares por aí, por me ouvires. Terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, agradecemos pela tua infinita misericórdia que nos inspirou nesta reflexão. Que cada gesto e palavra proferida hoje sejam transformados pela tua graça, fazendo de nós instrumentos vivos do teu amor e da tua reconciliação. Senhor,
Guia os nossos corações para que, no dia a dia, possamos refletir a luz de Cristo, acolhendo e curando com palavras e atos de amor. Em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.